1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu não vou todos os dias pro spa. Eu sou a Luana. Gehen wir shoppen? Wow. Eu sou a Juliana e eu não vivo só de férias. Pessoal, hoje o Alemanha Cast responde o que você quer saber sobre a vida das mulheres que se mudaram para a Alemanha. E para isso eu convidei as meninas, a Fernanda, a Juliana e a Luana, para responder as dúvidas dos nossos ouvintes. Lembrando o pessoal aí nas redes sociais, Alemanha Cast no Instagram, no Facebook. Se você tiver alguma sugestão ou reclamação, é só mandar um e-mail para a gente, podcast@alemanhacast.com.br. Deixe seu comentário no site, envie a mensagem no Instagram. Se você quiser contribuir com o Alemanha Cast, basta acessar nosso site, alemanhacast.com.br/apoie, onde lá você pode doar a partir de R$5 para manter nosso projeto vivo. E se você doar a partir de 15, pode participar do nosso grupo fechado no Telegram e dar pitacos nas nossas pautas. Divulgue o podcast para seus amigos e vamos para as perguntas. No Alemanha Cast número 12, a gente gravou sobre como é o dia a dia das esposas que se mudaram para a Alemanha. A gente recebeu muitas perguntas e comentários sobre esse podcast e decidimos fazer uma extensão desse episódio, onde a gente perguntou aí no Instagram, faz alguns dias, o que você quer saber sobre a vida das mulheres que se mudaram para a Alemanha. Então vai lá, escute o nosso episódio número 12 e agora a gente vai para as perguntas da nossa audiência. Começando, pergunta número 1. A primeira pergunta da Cássia. Como não surtar quando você trabalhava no Brasil e agora é Hausfrau? Quando eu conheci o Edson, eu já não estava mais trabalhando, né? Eu tinha largado o trabalho e viver de bolsa de estudo na universidade. Trabalhei em projetos e tal durante o dia e à noite tinha que estudar, né? E era puxado, assim, já só nisso. E tinha gente que eu conhecia que trabalhava e era muito mais puxado, assim. Eu já, como meu pai é separado, então eu já tinha que cuidar um pouco da casa com a minha irmã, então não foi uma mudança muito extreme, assim, pra mim. Era meio período estudando e meio período na bolsa, no trabalho? Na bolsa de projeto, era Entendi. de manhã e à tarde a gente tava lá. Então não teve surto quando você veio pra cá? Não, porque eu já... Assim, eu não surtei até porque nosso apartamento não é tão grande, né? Ele é para um casal viver tranquilamente. Os ambientes são grandes, mas eu fico imaginando que se eu tivesse uma casa aqui na Alemanha com, sei lá, 2 andares, aí eu surtava. Porque limpar meu apartamento, as janelas, gente do céu. Porque aqui a gente não tem aquela coisa de contratar alguém para limpar a tua casa, né? Mas todo tipo de serviço na Alemanha é mais caro, então tu tem que fazer por si só. Mas na Alemanha você tem a limpeza alemã, não é a limpeza brasileira, né? Não, a gente vai se adaptando. Só falar pra audiência também ajuda um pouco na limpeza aí, né, Fernanda? Pra mim foi... Meio que eu surtei um pouco. Eu trabalhava no Brasil desde novinha, sempre trabalhei o dia inteiro. Eu saía de casa às 8 horas, voltava às vezes 7, 8, 9 horas da noite e de repente tu se vê parar a tua vida. Simplesmente tu chega aqui e faz só o curso de alemão. Realmente, eu vou ser bem sincera que eu tive alguns dias que eu surtei aqui, pensando que a minha vida não tinha nenhum sentido. O que eu tô fazendo na Alemanha? Gente, eu trabalhava no Brasil, eu larguei tudo pra ficar estudando alemão. Justo alemão, né? Justo alemão. Pra mim foi difícil no começo, assim, pra mim me adaptar, entender que isso é um período que eu não vou ficar o resto da minha vida sem trabalhar, né? A gente tá 2 anos morando aqui, eu já consigo lidar super bem com isso, de não trabalhar fora. Apesar de não trabalhar fora, não quer dizer que a gente não trabalha. A gente tem muitas atividades para fazer aqui. A gente tem o curso de alemão, tem que fazer várias outras coisas que no Brasil você acabava não fazendo. Eu acredito que isso leva um tempo, não é chegando aqui no primeiro mês que você vai se adaptar e você não vai surtar, entendeu? Isso para mim demorou, acho que 1 ano até para mim
perceber que essa era a minha vida e que não adiantava eu ficar lutando contra isso. Foi isso que a gente escolheu. E tu, Ju, como foi a tua adaptação? Não foi fácil não. Eu também, desde pequena, sempre trabalhei, ajudava meus pais na lavoura, que a gente morava no interior, né? Depois eu saí pra estudar, então desde o momento que eu saí de casa, sempre trabalhei. Então eu trabalhava o dia todo, de noite eu estudava, então pra mim foi bem difícil. E o que mais eu acho que complicou um pouquinho foi por eu ter vindo no inverno. Então anoitecia muito cedo, então 4h30 já ficava escuro. Eu entrei um pouquinho, não digo em depressão assim, mas eu fiquei bem chocada, digamos, eu me sentia deslocada, eu sentia falta da família, eu sentia falta dos meus amigos. Eu conheci pessoas, graças a Deus, pessoas também no Brasil, vocês. Vocês. Super queridas, né? Exatamente, super queridas. E modestas também, né? Acabei conhecendo também outras pessoas brasileiras, de outros lugares também, que me ajudaram muito. E os próprios alemães, eu acabei conhecendo, de levar o Matheus no parquinho, pessoas de idade que vinham conversar comigo e que, nossa, eu jamais achei que teria essa receptividade, né, referente aos alemães. Foi bem legal, assim, mas no início foi complicado, foi punk. Mas quem é o Matheus? Sim, é verdade, o Matheus é meu filho, né? Ele tem quantos aninhos, Ju? O Matheus tem 5 anos. Então... Ele é muito fofo. É uma figurinha. Enfim, mas é um processo de adaptação. A gente não, que nem a Ju falou, a gente também chegou no final chegou em setembro, também logo começou o inverno. E realmente, se fosse pra indicar pra alguém vir, eu indicaria vir no verão. Porque eu lembro que o primeiro ano que a gente tava aqui, em 2017, o mês de novembro foi terrível. Ele chovia, ele era escuro. Pra mim é o pior mês. Tanto que naquele mês eu e o Tomás falamos, a gente nunca mais vai passar um mês de novembro na Alemanha. Mas graças a Deus o próximo ano foi um pouco mais tranquilo. A gente até tinha pensado em viajar pro Brasil em novembro. A gente tava pensando em fazer as férias em novembro. Pra não passar por aquilo. Mas graças a Deus o ano passado foi um pouquinho mais tranquilo. Foi um ano Acredito que atípico, esse ano vai melhorando, né? Eu também cheguei em setembro, mas eu acho que o que me ajudou nessa questão de sanidade mental, né? Não sei se tipo de sanidade, mas foi o curso de alemão. Que eu, na época, tinha muita gente de vários outros países. Eu nunca imaginei conhecer tanta gente de tantos países diferentes e a gente acabou criando uma amizade que dura até hoje, assim, e isso me ajudou a passar pelo primeiro inverno. E outra coisa que me ajudou a passar pelo primeiro inverno também foi o mercado de Natal, que é fofinho, né? Isso é verdade. Demais, ele é muito lindo. Eu tenho saudades do mercado de Natal. Eu acho que o problema é que você tá tua rotina lá no Brasil e de repente, que geralmente é uma rotina rápida, correria, e tu chega aqui, dá uma freada, as coisas assentam. Eu acho que a pessoa fica na expectativa de querer ter aquela velocidade de novo e não é assim, né? Não, é mais lento aqui. É mais lento, até pro idioma, adaptar, cada dia uma surpresa, cada dia uma descoberta nova. A gente fala que é como uma criança, né? A gente exatamente. tá aprendendo. Não, eu me sinto uma criança. Eu me sinto uma criança. Até na hora de falar, porque o jeito que eles falam, a pronúncia do alemão, ela é meio infantil. Eu não sei, na hora que eles falam, eu me sinto... garganta assim, né? Eu me sinto uma criança falando. O Tomás que fala que quando eu falo alemão, eu mudo o meu tom de voz pra criança. Eu me sinto bem... Sim. É bem estranho isso. Tive o meu surto antes de vir, né? Eu quase terminei com o Edson. Sério? Nossa. Assim, o meu primeiro surto foi porque como eu tava me formando na universidade, porque quando ele veio pra Alemanha, ele veio quando faltava um ano e pouco, né? E eu comecei a criar o meu círculo de emprego, de pessoas, de contatos. Né? E aí tu pensa, tu mal começou e já vai ter que largar tudo, assim, né? Esse foi o meu primeiro surto. Por isso também o casal tem que tem que ter conversado bem, pra não ficar culpando o outro por que eu tô aqui. Isso, eu culpei muito, mas depois eu vi que foi uma decisão minha, eu não precisava ter Claro que não. Eu pensei, não, é o bem da família, né? Se a gente quer ter uma família assim, pensando na segurança e tudo, então... Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A pergunta da Kimberly: como é a adaptação das crianças que chegam ao país sem saber nada de alemão?
Pois é, então. Aqui a gente tem o nosso Kindergarten, né? Que seria o jardim de infância lá no Brasil. Quando a gente escreveu o Matheus lá na prefeitura, escreveu o Matheus para participar no Kindergarten, ele ficou acho que umas 3 semanas na fila, né? E daí no dia que era para ele começar, a professora falou, ó, a mãe, ou o pai no caso, a mãe, porque a mãe não estaria trabalhando fora, eu acompanhei ele, né, durante um mês. Eu poderia estar indo com ele durante um mês, ficar 1, 2 horas, conforme ele se sentisse confortável. Com o decorrer dos dias, eu fui o primeiro dia com ele estava todo acanhado, queria ficar mais junto comigo, não brincou com as outras crianças, né? Ele soltou. não se interagiu, não interagiu com outras crianças. Daí a professora começou também a avaliar no segundo dia, também foi mais ou menos assim, ele queria que eu sentasse na mesinha com ele na hora do lanchinho. Daí eu pensei, acho que é melhor ele vir sozinho pra aula, né? Porque eu acabava atrapalhando, ou ele se sentia, digamos, mais retraído e queria ficar mais comigo, né? Era uma segurança pra ele, né? Claro, Isso, né? exatamente. Daí eu conversei até com o meu marido e disse, olha, eu acho que vamos conversar com a professora e dizer que seria mais interessante ele ficar sozinho na escola, que talvez assim ele iria estar interagindo mais com as outras crianças. Chegou então na sexta-feira, a professora veio e conversou com nós, ó, eu acho que esse seria interessante o último dia de você estar acompanhando ele, porque no momento em que você sai da escola, ele começa Ele se solta. A professora falou isso. Isso, a professora Entendi. chegou a Sem falar. vocês terem falado. Sem a gente ter falado. Foi bem legal, assim. Daí no primeiro dia, lógico, quando eu deixei ele na escolinha, ele esperava que eu ficasse com ele um tempo, mas daí ele viu que eu não ia ficar, ele ficou bem triste, ele chorou, assim, bastante, mas nos outros dias, nossa, hoje ele vai pro kindergarten sozinho. Ele vai legal. sozinho. Quando tu falou que ele falou que queria ir sozinho, né? Isso, Ah, hoje ele vai pro homenzinho, né? kindergarten sozinho. Isso. Homenzinho, mas é bem legal essa parte, assim, de um dos pais poderem acompanhar a criança no kindergarten, é bem interessante isso. Só uma pergunta que tu falou no começo, é que ele teve que esperar 3 semanas pra conseguir ir. Como assim? Tem fila de espera na Alemanha? Tem, digamos, uma fila de espera, assim, porque é que, na verdade, existem níveis de... Como lá no Brasil também tem, né? Existem níveis de... Por idade, assim? Por idade. No momento que uma criança sai de uma turminha, tem que ir pra outra, e daí libera a vaga, né? Ah, ok. Não daí tinha pra idade dele ali. Daí teve não que esperar um tinha pouco. vaga, daí depois ele foi bem... Não demorou, eu acredito que não foi uma fila tão... Não demorou tanto, né? Acredito que foi até bem rápido. Eu acho que, porque eu vi no jornal, na TV, que tava tendo esse problema das crianças esperar muito e até as mães terem que sair do trabalho pra ficar com as crianças até ela conseguir uma vaga. Eu vi isso no jornal Porque aqui. essa Alemanha tá cheia de criança, né? Agora exatamente. tá lotada. Criança. Ô Ju, e eu tenho uma pergunta também. E o Matheus, quando ele chegou aqui na Alemanha, na escolinha, ele sabia falar alemão ou ele foi para um lugar sem saber falar nada de alemão? Nossa, ele não sabia nada. Não, nada. Nenhuma não sabia palavra, nada? Nenhuma palavra. Não sabia nada. E agora sim, ele até corrige a minha pronúncia. Querido. Criança sendo criança. Eu queria ser uma criança pra aprender alemão. Eu também. O interessante é que no kindergarten, assim, que ele, no caso que ele está, a maioria, não sei se 100%, mas a maioria é estrangeira. E os professores, eles, eu acredito que eles já sabem, já tem essa didática para direcionar a criança a aprender o idioma, o novo idioma deles, assim, é bem interessante, assim. Poxa, Mas É ele toda com os amiguinhos, ele se vira assim? Se Consegue? vira, No começo? Mesmo sem falar alemão. Criança é Falava incrível, né? palavras soltas. Daí a professora chegou um dia, ela disse: nossa, a evolução do Matheus tá bem legal, assim. Legal. Hoje eu entendo o que ele quer, ele consegue falar o que ele quer, se expressar. Eu entendo, as crianças que estão, os coleguinhas dele também entendem o que ele quer falar. Assim, tá bem Legal. Legal. graças a Deus, tá bem legal. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Como não se sentir inútil? Sairei de um ótimo emprego para encarar essa aventura e tenho medo. Pergunta da Bárbara.
A Bárbara. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Assim, ó, eu tinha um bom emprego no Brasil, a Ju tinha um bom emprego, assim como várias e várias brasileiras que eu conheço tinham um ótimo emprego no Brasil. E assim, se eu falar pra ti, não venha com, não vai sentir medo, eu vou estar vou estar mentindo pra ti. Com certeza dá muito medo. Principalmente o dia que tu vai lá e tem que pedir a tua demissão. Exato. Eu trabalhava já há 8 anos na minha empresa e pra pedir a demissão, assim, não tem como não dar medo. Até porque quando você trabalha muito tempo numa empresa, você às vezes começou num cargo mais baixo, você foi subindo de cargo, entendeu? E pra você chegar lá, do começo até o cargo que você tava, pode demorar muitos anos. E, assim, não tem como não ter medo, mas assim... de se sentir inútil, como a gente já respondeu no anterior, no começo você pode até se sentir aqui, mas depois você vai ver que, nossa, a gente faz tanta coisa, né, Ju? Nossa, demais. Eu concordo plenamente com o que você falou no início também. Me sentir inútil ou me sentir deslocada. Tava faltando aquela minha rotina no dia a dia. Isso. Mas hoje em dia eu vejo a importância de a gente faz uma escolha, na verdade, né? Uma escolha em conjunto e pensa, o que é melhor para nós? É melhor a gente buscar uma outra oportunidade para nossa família, para os nossos filhos, né? Então a gente coloca na balança e vê o que é mais importante no momento. Então é isso que pesou, a questão da segurança, a questão da educação e tudo mais. Foi bem pontual, assim. Foi é o meu filho que é o mais importante pra mim. Então Aí pesou, né? pesou. Em relação ao medo eu acho uma palavra bem forte, né? Eu falaria mais receio, assim, né? Insegurança, talvez. Isso. Mas assim, pode ter certeza que não é só a mulher, né? Que fica com esse receio aí. E principalmente falando, eu sei que aqui o programa é sobre as mulheres, né? Mas eu vou responder também. Por exemplo, eu sei que a gente veio pra cá, a decisão foi tomada junto, mas assim, eu estou trabalhando, eu estava aguentando as pontas financeiras, né? Né? Então fica aquela pressão pro meu lado também, apesar de eu não falar nada pra Fernanda, mas me preocupo muito, assim, sabe? De ela estar bem, né? Porque eu também dependo dela estar bem pra mim também estar, né? Então é difícil, não é tão fácil assim. Por mais que tá trabalhando, também fica aquela, né? Eu percebo o Edson também, assim, ele se preocupa muito se eu tô bem. Quando ele vê que eu já não tô bem, aí fica, o que aconteceu, né? E assim, várias pessoas, homens que vieram aqui, eles sempre me falam que a maior preocupação deles não é eles, é sempre as mulheres e os filhos, pra ver se a gente tá bem, se a gente tá se adaptando. A âncora, né? Porque afinal de contas, pra nós que estamos trabalhando é mais fácil, né? Pelo menos mentalmente você tá focado, né? Então você fica mais focado no trabalho, eu acho que acaba até o idioma é mais fácil desenvolver, né? Profissão, você tá aprendendo todo dia coisas novas, então eu no início ainda quase tive um tipo de pânico para sair de casa, mas eu não cheguei a escalar para esse tipo de coisa, né? Eu saí de casa e ia, tipo, sei lá, vou fazer compra sozinha hoje, daí eu ia fazer compra. E aí isso já me fez ter mais contato com as pessoas, tipo, com os velhinhos, que eles adoram conversar, né? Não é só no Brasil que os velhinhos gostam de conversar. O difícil é entender eles aqui, às vezes. Isso eles não falam na aula de alemão. Mas enfim, a gente acaba... Hoje eu não me sinto inútil, eu vejo que... Apesar de eu não estar trabalhando profissionalmente, eu vejo o quanto eu amadureci como pessoa, até como profissional mesmo, né? Com certeza. Sim. Não, com certeza. Se voltar a trabalhar, com certeza já vai ter uma visão bem diferente, né? Sobre Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Próxima pergunta da Fernanda. Você se adaptou bem à cultura alemã? Fez amizades? Eu vou dizer que depois de 6 anos eu comecei agora a ter amizade alemã. Assim, na verdade, eu comecei com o curso de alemão e só tive amigos estrangeiros. E lá no curso eu acabei ficando fluente em inglês. E aí, com o tempo, aí foi assim, um conhece o outro, que conhece o outro, e eu conheci uma alemã. Mas na época a gente não se falava, porque ela era amiga do amigo, né?
E agora, como eles se mudaram pra Munique, aí ela ficou sozinha em Esslingen, e agora a gente começou a se falar mais. Então, tipo, tem uns 2 anos que a gente ficou amigas, né? Daí eu consigo, falando alemão, eu consigo conversar com ela, mas assim, chega um ponto que a conversa meio que trava, falta o vocabulário, enfim, mas dá de fazer amizade alemã. Mas demora um pouquinho. Assim, pra mim também, acho que foi, com exceção aos primeiros meses, assim, que eu me senti, assim, mais retraída, né? Mas assim, foi tranquilo, acredito que foi tranquilo. Eu logo procurei também a fazer coisas que eu costumava fazer no Brasil, que eu gostava, né? Eu pratico CrossFit, então aqui perto de onde eu moro tem um box, então, uma box. Então eu comecei a fazer, mesmo não sabendo falar nada em alemão, mas assim, a questão de exercício, eu entendi como é que funcionava tudo, e aos pouquinhos eu comecei a criar um vínculo de amizade com algumas meninas de lá, tentava, né, conversar com algumas pessoas, e as pessoas foram bem receptivas, foi bem, assim, bem legal. E assim, hoje em dia eu tenho um vínculo, não digo de amizade, mas assim, um começo de uma amizade lá. Então isso facilitou bastante para eu perder o meu medo, para eu perder a minha insegurança em tentar falar no início, porque não saía nada, né? Não saía nada muito bom. Ou se falava tudo errado, né? Mas assim, as meninas do CrossFit me ajudavam e, você tá tentando falar isso, isso aí. Hoje em dia eu já tenho um pouquinho mais de facilidade em me comunicar com elas. Então eu acredito que isso não foi tão difícil assim. Legal. Pra gente também, a gente se adaptou bem à cultura alemã, até porque como a gente morava em Blumenau, a gente sabe que não é tão diferente, né? Às vezes a gente conhece pessoas que moram no extremo do Brasil e falam que pra eles é bem diferente, e pra gente era mais ou menos parecido, a gente já sabia mais ou menos como seria. Mau humor, né? Esperar que ele mau humor, né? Eu tive esse preconceito, eu achei que os alemães iam ser carrancudos e tal. Amizade alemã a gente tem com algumas pessoas, só que a gente também percebe que as amizades que a gente tem de alemã realmente são amizades verdadeiras. Exatamente. Assim. Antes a gente já tinha ouvido falar que quando um alemão é teu amigo, ele vai ser teu amigo pra sempre. E realmente as pessoas, os nossos amigos alemães, gente, é impressionante o quanto eles se preocupam com a gente, mandam mensagem, convidam pra fazer coisas. Foi super legal. Eles têm poucos amigos, eu acho, mas eles prezam bastante, né? São seletivos, eu acredito, né? E de amizades, a gente fez bastante amizade com brasileiro também. Não tem como, né? Com a Alemanha Cast é difícil, viu? E é tão bom fazer... Um dos meus grandes medos de vir pra cá, eu sempre falava, era... Nossa... Mas os meus amigos, referente às amizades, a gente fez bastante amizades com brasileiros aqui, que acaba suprindo também a falta que os amigos fazem. Não sei quanto a vocês. Sim. Com certeza. Sim, foi igual. Tu acaba entrando num outro tipo de rotina, outras necessidades acabam surgindo, então inevitavelmente tu vai fazendo outras amizades e aquilo vai meio que preenchendo as lacunas de... Eu acho natural fazer amizades com pessoas de fora, porque as pessoas talvez estejam passando em situações bem parecidas com as suas, então é normal, né? E daí também já entra num curso de alemão, que só tem estrangeiro, obviamente, então acho que é um caminho meio normal, né? Sim. E falando do lado do trabalho... Aqui na Alemanha eles dividem um pouco, assim. No Brasil a gente é amigo dos colegas de trabalho, não que a gente não seja aqui, mas aqui é a relação mais profissional do que de amigos, assim. Então, do pessoal do trabalho, de vez em quando fazem alguma coisa, mas é bem mais espaçado, assim, não é um negócio tão mais próximo quanto é no Brasil. Então, acho que essas atividades fora aí, que nem a Ju faz o CrossFit, eu acho muito importante. Pra você... Até porque ali você pode falar errado, né? Não tem o que você, sabe? Aí você tá no trabalho, fica falando ali, discutindo um problema, não dá, né? Ou vai lá, sei lá, vai lá na Rat House lá resolver um problema, você tem que falar certo, sabe? Então, quando é uma atividade mais recreativa, eu acho que você não tem tanta essa pressão de ter que falar certo e ser bem entendido, né? Você tá lá pra se divertir, né? Então, acho isso bem importante. Então, a resposta para essa pergunta é sim. Se adaptamos. Nos adaptamos, A gente tem um inverno também lá no sul, né? Estamos vivos.
Station Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A pergunta da Elaine. Quanto tempo leva para ter um alemão para conseguir conversar e resolver as coisas? Meu Deus. Essa pergunta, ela é bem Relativa, né? relativa, né? Depende de pessoa para pessoa. Eu vejo pessoas que estão aqui há 6 meses, às vezes sem ter estudado no Brasil e conseguem fazer as coisas sozinhos. Tem gente que mora aqui há 10 anos e não sabe falar nada. Exatamente. Entendeu? Isso vai de pessoa para pessoa, de como é o seu aprendizado. Mas Isso para tem uma manter... base também, né? Isso, No tem uma Brasil. base, mas assim, não é fácil tu manter uma conversa com um alemão, uma conversa de muito tempo. Chega uma hora que vai faltar palavras. Até a Luana, que já tá 6 anos, que falou que tem as amigas alemãs, faltam. E pra resolver as coisas também é meio complicado, porque a maioria dos lugares você tem que saber falar alemão. Se você chegar falando inglês, não. eles não falam. É a Principalmente mesma aqui onde a coisa gente no mora, Brasil, né? né? Imagina, chegar falando inglês no Brasil. Coitado. Meu Deus. Mas realmente, isso aí é muito relativo. É a questão até a parte de motivacional da pessoa. Eu tenho alguma coisa, eu desejo fazer alguma coisa, ou eu preciso aprender o idioma para poder me virar. Eu preciso, né? Então eu tenho que ter uma motivação. Se você não tem motivação nenhuma para aprender o alemão, Quando eu vai ser cheguei, difícil. Foi assim, foi essa motivação de conseguir se comunicar, né? Exatamente. Porque tu quer, no final das contas, conseguir ser você em outro idioma, Isso. né? Minha motivação foi o meu filho. Eu precisava aprender o alemão para poder ajudar ele na escola. Eu via que ele também não sabia. Eu pensei, meu Deus, eu preciso estudar, eu preciso ajudar o meu filho. Então essa foi a minha motivação. E quanto tempo você Então, eu acho que pra Ju foi assim, aquela história da biblioteca. Eu acho que isso foi uma coisa super rápida pra ti, Que né? história da Que biblioteca? história. É que, assim, a Ju tá 1 ano aqui, vai fazer 1 ano. Vai fazer um ano não em faz junho. ainda. E ela ligou pra biblioteca pra pedir um joguinho pro Matheus, né? Poxa! Olha só. Então imagina, tá o quê? Vai pro A2 agora? Eu não consigo fazer Não, isso. eu não ligava, já aconteceu de ligar errado pra mim. E aí, o pessoal falando em alemão, eu liguei errado. Telefone. Assim, demora um pouco pra te conseguir ter aquela coisa em português, né? De ligar e falar, oi, tudo bem? Ou eu queria marcar uma consulta, né? Mesmo a gente aprendendo na aula, demora um pouco pra pegar essa sutileza, essa fluidez, né? Então, o que eu fazia, eu ainda faço. Eu imagino a conversa na minha cabeça se eu vou marcar uma consulta. Então, tem toda aquela coisa, oi, bom dia, eu sou a Frau tal, eu falo, né? Eu queria marcar uma consulta com a médica tal. Então, eu escrevo tudo. E eu leio algumas vezes e eu sei que a pessoa vai me perguntar quando que você pode e o horário. Então, eu escrevo os dias da semana, né? Montag, Dienstag, escrevo tudo e as possíveis horas que eu fico treinando isso. Assim, eu acho que eu leio umas 3 vezes o que eu escrevo até eu ligar. E quando eu ligo... Sim. Mas daí é engraçado, porque daí eu ligo e na maior parte das vezes eu nem leio o que tá escrito. Porque tá na cabeça. É na mais pra ter cabeça. segurança. É que nem quando você tá na escola e prepara uma cola pra prova. Exatamente. E você olha tantas vezes aquela cola, chega na prova que não precisa dela. Fiz muito isso. Abraço, pai. Mas eu com o telefone eu tenho um problema bem sério. Eu não Eu consigo acho entender. que, na minha opinião, de ser fluente, né, é você conseguir resolver as coisas pelo telefone. Eu acho que é o mais difícil porque você não tá vendo a pessoa. Isso. O áudio já não é aquela coisa, tem barulho, passa carro do lado, tem outra pessoa falando do lado. Então eu acho que se você consegue resolver as coisas pelo telefone, parabéns. Parabéns. Você é o nosso herói. Porque, gente, eu vou dizer que é difícil. Você liga pra algum lugar, você fala o seu nome em alemão. Gente, eles falam muito rápido. Eu, sinceramente, eu não consigo entender direito quase Rápido nada. que nem a gente tá falando agora em português, né? É rápido quando a gente tá falando em português. Mas é bem complicado. Mas não, vai é de... Vai de pessoa pra pessoa. A gente nunca também pode se comparar com um que aprendeu mais rápido. Sim. Essa é uma questão que as pessoas sempre fazem. Aí tem, sei lá, a pessoa casada com um alemão, ou casado com um alemão. Aí já tem todo dia ali alguém ajudando, sabe? A pessoa já caiu de cabeça num trabalho que só é alemão. É diferente. No meu caso, por exemplo, o projeto que eu trabalho é inglês. Então a gente fala alemão. Não precisa falar alemão. Posso ir pro escritório e não falar uma palavra alemão se quiser. Então é diferente, né? Então tudo depende do contato que você tem, depende da sua motivação, que nem a Ju falou, tem o filho, quer vir, quer, precisa. Então, quanto tempo?
Depende. Eu acho que eu não aprendi assim tão rápido, mas eu tive que aprender rápido por causa da universidade, né? Tive que fazer aquele vestibular alemão e aí com aquela coisa na cabeça, na minha cabeça eu tinha que aprender rápido. Então, quando tem esses objetivos, assim, eu acho então é que interessante. ajuda, né? Lu, tu até comentou que tu tens uma amiga do mestrado que disse que ela aprendeu alemão quando engravidou, né? Sim. Porque ela chegou por causa do marido dela, né? Que ele veio pra estudar, ele não veio pra trabalhar. E aí ela acabou engravidando. Teve gêmeas e como o marido dela tinha que estudar, ela ficava sozinha no hospital com as crianças. Imagina. E aí, na época, ela tinha só um dicionário. Não tinha coisa no Porque faz celular, tempo, faz né? tempo. E aí ela se virou e agora ela tá super fluente. E aí agora legal. ela trabalhava numa loja e aí ela conseguiu ainda evoluir um pouco mais, porque ela é de vendedora, né? Daí ela entrou na universidade junto comigo. Poxa, bem legal. Muito legal. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Como é a sensação de não trabalhar por ter que estudar alemão antes? Pergunta da Larissa. Então, eu acho que, como a gente já respondeu nas perguntas anteriores, como é uma opção que a gente escolheu, uma coisa que a gente escolheu junto com o marido, um novo futuro pra gente, faz parte desse novo futuro, né? Então, eu acho que é um passo para eu trabalhar no futuro aqui na Alemanha e não, de repente, quem se sente inútil não se sentir mais inútil, né? Assim, é um passo que a gente vai dando de cada vez para conseguir retomar a nossa rotina e... Eu meio que encaro o meu curso de alemão como um trabalho também. Até porque agora eu tô fazendo um curso de alemão que ele é 4 horas, ele não é na cidade que a gente mora. Eu saio de casa antes das 8, chego em casa depois das 2h30. Entendeu? Pra mim, eu meio que sempre encarei o curso de alemão como um trabalho, porque até estudar em casa... E agora né? Porque tá trabalhando lá no... Agora eu também tô fazendo um serviço voluntário com mulheres refugiadas, daí acaba... A minha rotina tá um pouco mais parecida com a que eu tinha no Brasil, novamente, entendeu? Não tenho mais tanto tempo livre, assim. Tanto que nem pra limpar a casa, que antes eu era meio neurótica, limpava direto. Nossa, eu limpava 2 vezes na semana. Isso, tipo, quando Estão a gente virando vem pra alemãs, cá... Quando a gente vem pra cá, a gente às vezes não tem muita coisa pra fazer. Não, vou limpar a casa, limpo o vidro, limpo não sei o quê. Nossa, mãe. E depois acaba passando um pouco, até porque a gente começa a ter Começa a ver a rotina, né? outras atividades, né? Essa questão de trabalhar, porque isso é uma coisa que vem junto com o curso de alemão, né? Tu quer começar a treinar, então tu busca esses trabalhos voluntários e mini job pra auxiliar. Pra mim também, assim, no início, pra mim era uma perda de tempo eu não estar trabalhando. Nossa, tô perdendo tempo. Deve ser difícil, né? É bem complicado, assim. Mas hoje eu vejo com outros olhos. Por quê? Porque eu sempre queria no Brasil ter um tempo pra ficar com meu filho, porque como querendo ou não a gente fica o dia todo fora, né? E aí colocamos ele no kindergarten, no caso, lá na creche. Na creche. A gente deixa ele na creche o dia todo. Daí eu penso, poxa, a gente fica tanto tempo sem ele, e agora eu já vejo, nossa, que maravilha eu poder estar com ele um turno a mais, né? Porque, querendo ou não, a criança precisa disso. Tá acompanhando o crescimento dele, a gente acompanha né? o crescimento, a gente vê ele falando sozinho, conversando com os amiguinhos imaginários em alemão. Nossa, eu fico muito orgulhosa. Que legal! É muito legal. Então, pelo que deu pra entender no começo, vocês achavam que era uma perca de tempo, que era algo inútil, e agora vocês entendem que isso é uma fase, né? É a fase, Isso, nessa é uma nova fase. fase, faz parte da nova fase da vida. Então deu uma desacelerada pra focar no idioma e depois lá na frente ver o que... E é legal porque abre a mente, né? É É outra cultura, outra forma de pensar. É. Eu tive muita dificuldade com as nossas piadas brasileiras, não dá pra fazer isso em alemão. Não. Eles não entendem e ficam te olhando com cara de paisagem. E até né? como a gente não entende direito as piadas Isso que eu ia falar. é. Eles fazem umas piadas e eu fico olhando, tá, mas qual que é a Eles se graça matam disso? de rir, Eles se matam de rir. Mas eu pra falo, gente não tem não graça entendi. É como as nossas, se falar uma piada, como a Lu falou, eles não vão rir também. Não. Faz parte. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A pergunta da Cariciele.
Quando uma mãe procura trabalho, tem certa discriminação por ter filhos? Interrogação. Então, da minha experiência com essa minha amiga que tem filhos, né? Não tem problema nenhum se tu já tem filhos. Então, se tu tá procurando emprego é que as crianças já estão encaminhadas, ou tu tem alguém para cuidar, ou já estão na creche. Então, não é tão difícil assim. O mais difícil é se você tá pensando em ter filhos. E isso é uma coisa que me aconselharam a não falar numa entrevista de emprego. Que no futuro eu queria ter filhos. Porque isso vai te impedir de conseguir um emprego. Porque ele vai pensar assim no futuro, essa menina vai ter filho, vai pegar a licença maternidade e aí a gente vai ficar sem uma profissional aqui, porque muitas vezes ela não tem opção de trabalhar em casa, né? Depende do emprego. Então, é difícil. Então, assim, o conselho que me deram é que se eu fizer uma entrevista eu falar que eu não pretendo ter filho. Até porque a licença pode chegar até 2 anos. Então é complicado. É bom não falar, mas se tu já tem filho e já tá procurando emprego, então isso já não é diferente. E aí, nesse caso, por exemplo, tu não fala que quer ter filho, mas daí acaba tendo depois de um tempo, né? E não tem perigo de perder o emprego, porque tu vai estar protegida por uma lei que protege as mães. Então, não perde o emprego, não precisa ter medo disso daí, né, no futuro. E a gente falou um pouco sobre isso no Alemanha Cast número 13, o que você precisa saber antes de ter filhos na Alemanha. A gente falou um pouco desses benefícios, a proteção que a mãe tem para pegar licença. Então, se você tiver interesse aí, caro ouvinte, episódio número 13 do Alemanha Cast. E aqui também tem umas outras flexibilidades, né? Por exemplo, no Brasil você fica ali, acho que de 4 a 6 meses, né, da licença maternidade. E aí você volta já com a carga horária cheia, né? Você não tem essa redução, né? Por exemplo, aqui você, dependendo da empresa, eu acho que a lei trabalhista mesmo, você pode reduzir a carga horária. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo lá na minha empresa, tanto ele quanto a mulher dele fazem 35 horas, se eu não me engano, semanais, fazem 5 horas a menos cada um. Então, por exemplo, toda segunda-feira ele trabalha até umas 2 da tarde, já sai, e na sexta tarde ele não trabalha, para ficar com as crianças. E daí, durante a semana, 2 outros dias a mulher dele faz a mesma coisa. E daí, basicamente, as crianças ficam no kindergarten full time uma vez por semana só. Porque nos outros 4 dias, ou ele ou ela estão com as crianças, né? Então, isso é um benefício bem legal. Eu acho que, nossa, para quem tem filhos, eu acho que deve ser fantástico. Obviamente que você recebe menos salário, né? Claro, mas eu acho que essa abertura é bem legal. Sim. Então, eu acho que por causa disso também a discriminação deve ser até menor, né? Porque se tem essa flexibilidade, as empresas têm que cumprir a lei, né? Sim. E agora eles estão até tentando diminuir isso, eles procurando emprego, né? Eu vejo muito na descrição do emprego o que eles esperam de ti, o que você espera deles, e no final que eles incentivam as mulheres a se candidatarem para a vaga. Mulheres e deficientes. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então, uma pergunta da Juliana. Opa! Tu, Juliana? Não, é outra Juliana. Como conciliar estudar alemão todos os dias, cuidar da casa, tirar a carteira de motorista e ser mãe? Poxa vida. Tem que se virar nos 30, né? Sim, no meu caso, eu aproveito para estudar alemão enquanto ele está no kindergarten. Então, de manhã, ele vai no período da manhã no kindergarten, então todas as manhãs eu procuro estudar alemão. Depois, em outros horários eu tenho a aula, né? Ou aulas particulares, ou aula também em sala de aula, que eu faço daí à noite. E durante a tarde eu tenho aula particular. Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver, com certeza. Limpar a casa, acredito que não é também... É uma rotina que a gente tinha também no Brasil. Só que lá a gente tinha serviços, alguém que vinha pra fazer o mais pesado pra gente, né? Então, a gente poderia contratar. Aqui também pode, mas o valor é um pouquinho mais... É melhor você fazer. É melhor a gente fazer. Então, vai melhor e mais barato. Exatamente. Então, acho que a única diferença, assim, é que a gente faz todos os afazeres, literalmente, todos os afazeres da casa.
E com relação à carteira de motorista também, eu comecei a estudar essa semana para também fazer a carteira de motorista, mas é um processo mais longo isso, né? Então, recém comecei a estudar agora. E a gente acaba também se adaptando à rotina, né? Exatamente. Querendo ou não, se tu estuda de alemão de manhã, de tarde, tu também tens House of Gaben, a tarefa que tem todos os dias. Exatamente. Daí tem que cuidar da casa, eu também tô estudando pra carteira de motorista, tu acaba criando a tua rotina pra conseguir fazer tudo, né? E nem a Luana faz universidade também é bem puxado, né? Tem que estudar o dia inteiro, porque é em alemão, aí tem as palavras que tu não entende, é outro assunto, é um assunto que eu não vi no meu bacharel, é aprender do início, né? Então, assim, agora eu tenho um tempo livre, porque agora eu tô de férias, né? Da universidade, então eu consigo ter mais tempo pra estudar, cuidar da casa, fazer todas essas coisas. Mas teve a época que eu não tinha tempo pra estudar. No primeiro e segundo semestre era aula das 8 às 20 da noite, e eu não tinha carro na época. E o trem aqui é fácil pegar, né? Até chegar em casa, tu pega trem, ônibus, mas é tanto trem e ônibus que no final tu chega quase meia-noite em casa. E a única coisa que eu queria é tomar banho e dormir, nem comer, não dava vontade. E aí... Mas assim, sobrevivi, né? Com certeza. É aquela coisa. E a carteira de motorista, na época que eu fiz, me colocaram tanto medo da questão do idioma, de português, que eu não ia entender português, que isso e aquilo. Eu acabei escolhendo em alemão. Foi uma extensão de aprender, né? Pois é, eu fiquei pensando nisso também, viu? Ia ter demorado mais, claro, né, pra fazer em alemão, bem mais. Mas eu acho que teria aprendido um monte de coisa. Eu fiz português também, enfim. Eu fiquei com muito medo de não entender e daí ficar reprovando, porque eu vi naquele grupo do Facebook, né? Aí as pessoas reprovando, eu pensei, não. Enfim, mas no fim a gente consegue conciliar, né? Não Estudar consegue. alemão, limpar a casa, Cuidar do de filho. motorista. Ajuda que tem a rotina um pouco mais puxada até por ter filhos, né? Mas a gente sempre se dá um jeito, porque a gente estuda, a gente tira o tempo para estudar, a gente tira o tempo para fazer as outras atividades, a House of Gabi. Mas o que é House of Gabi? Seria o nosso tema de casa. Tarefinha. Exatamente. Tarefinha, de volta E à à escola. tarde a gente procura sempre sair, ou eu procuro sempre sair com o Matheus, vou no parquinho, porque perto de casa tem um parque bem grande, assim, então... Quase dentro da sua casa. Quase né? dentro da minha casa. Então ele vai pro parque, vai desbravar a floresta, como ele diz, assim, caminha. Aqui tem vários... O legal é que tem várias né? trilhas, tem várias trilhas, assim, e ele vai, assim, no meio das árvores e vai, tô procurando o bichinho, tô procurando isso. Legal. Esse contato da natureza é incrível pra criança aqui na Alemanha, coisa que ele não teria no Brasil, Sim, assim. sim. É Então muito ele doido, vive, né? ele vive na natureza, ele vive na parte, digamos, ele aproveita muito mais a parte externa, né, o parque, né, do que se estivesse morando ainda no Brasil. E esse parque é enorme, né? Tem Ele é 3 bem Biergarten, né? Olha, muito pequeno pra ir nesses lugares, né? Mas os pais, né? Exatamente, quando a criança fica brincando lá. Larga o menino no bosque e fica no Biergarten. Exatamente. Eu também quero ser pai. Isso é uma coisa muito legal, porque simplesmente a gente tem mais segurança, a criança tem mais segurança. Sim, sim. Então tu pode ficar sentado tomando uma cerveja ou comendo um petisquinho, enquanto o teu filho tá lá brincando com outras crianças no parque. A gente se sente muito mais segura, coisa que no Brasil infelizmente, assim, não tem como desgrudar dele. Fora que tem uns parques daqui que dá vontade de ser criança de novo. Né? Exatamente. Ou ser pai de novo, mãe. Exatamente. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Próxima pergunta. É fácil manter uma rotina de exercício e alimentação saudável no inverno? A pergunta da Rose. Assim, ó, aqui na Alemanha eu acho que é bem fácil, tem bastante academia, tem bastante parque, tem bastante lugar para caminhar. Eu, pra ser bem sincera, eu até prefiro ir na academia no inverno do que no verão. Por quê? Ao contrário do Brasil, as academias aqui não têm ar-condicionado, elas acabam não tendo nem ventilador.
E às vezes, gente, eu vou ser bem sincera, é insuportável ficar na academia pelo cheiro. É triste. Algumas vezes a gente foi pra academia e a gente acabou voltando, entendeu? Mas eu acho que é super fácil. Nossa, e no verão tem tanto parque, assim, na casa de cada um aqui vai ter um parque na frente, você pode menos de correr. 500 metros da casa Sim, de qualquer um, acho que tem um Isso, parque exatamente. ali. E como escurece tão tarde, nossa, é super fácil fazer exercício ao ar livre. E alimentação, eu também acho que aqui é super fácil ter uma alimentação saudável, tem muita opção de comida bio, comida mais saudável pra gente comer e com um preço bem mais acessível que no Brasil. Não é tão No mais Brasil caro, né? tem muita coisa, só que o preço acaba sendo um pouco mais caro e às vezes a gente acaba não comprando, né? Mas eu acho que aqui é super tranquilo. Tem as feiras, né? As feirinhas de manhã cedo, em toda a cidade tem uma feirinha. Então é tranquilo achar umas coisinhas naturais, sem agrotóxico. E tu consegue ter o contato com as pessoas que produzem aquilo, geralmente elas estão lá vendendo, né? Exatamente. Não é um terceiro. A Alemanha ela é meio ruralzona, assim, Ela né? É bem isso. interessante. Eu não tinha essa visão. Ela tem as cidades grandes, claro, só que o campo e as cidades estão meio mescladas, assim. Nossa, Então, que nem a gente... Sim. Bom, quem acompanha o Alemanha Cast já viu. A gente já foi colher morango, já foi colher flores e tudo aqui perto de casa, né? Então, coisa que no Brasil, o campo parece algo tão longe, assim, sabe? Eu sei que o Brasil é grande também, né? Tudo meio longe mesmo, mas, enfim, é mais junto aqui, né? Mais próximo. eu acho que isso junta as pessoas, né? Essas coisas em comunidade. Mas eu lembrei de um negócio quando eu vim visitar o Oeste em 2012. E a gente no Brasil, por exemplo, Blumenau é tudo bairro, né? Bairro disso, bairro sim. daquilo. E todas aquelas plaquinhas que tinham na estação de trem, eu achava que era um bairro. Eu não achava que era cidadezinha. Assim. Nossa, aí... cidadezinha, E demorei pra conseguir entender que aquilo era cidade e é tudo pequenininho. Sim. É que o conceito de cidade é outro aqui. Na verdade, eram mais povos que moravam naquela região e virou um município, vamos dizer assim, mas não foi demarcado que no Brasil politicamente aqui acaba Blumenau e aqui começa não sei o que, aqui acaba São Paulo, Isso. começa... E aqui tem uma história toda por trás e tal, então parece tudo junto, mas na verdade são cidades diferentes, né? Que talvez tenha uma prefeitura em comum, uma subprefeitura, mas é diferente essa divisão. Eu já perguntei pra Alemanha, mas que cidade que é que você mora? Rapaz, lá é tal lugar, mas agora faz parte do quê? Não sei. É bem diferente esse conceito. É, legal. Na minha opinião, assim, se você tiver assim, disciplina, consegue aproveitar, consegue ter uma alimentação saudável, porque assim, tem muitas tentações aqui também. Nossa, gente, o chocolate. O que esse Cerveja mais barata que água. Exatamente. Então é sorvete barato, chocolate muito barato. Então a tentação é grande, mas claro que a gente não deixa de comer. A gente faz uma alimentação saudável, gente come mas queijo também espécie. come também. E com relação à atividade física, eu acredito que se você tiver disciplina, se você gostar, encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, não vai ser problema nenhum, né? Por mais que no inverno, eu concordo com a Fernanda que no inverno eu também prefiro ir ao inverno do que no verão, porque realmente é muito quente. Dentro da academia, no caso onde eu vou, assim, também não tem ventilador, não tem ar-condicionado, então mesmo no verão é pior ainda, então eu prefiro ir na academia no inverno. Oi, o interessante é que os alemães, eles parecem que não sentem calor, né? Vocês também percebem isso? Exatamente. Dentro da academia, eles estão lá empolgados no exercício, gente. Mas eu acho que eles também não sentem frio, porque eu vejo eles correndo no inverno. Pois é. E eles fazem o Cooper, né? Tá -10, o cara tá correndo na rua. Eu não tenho essa disposição. Aquele Me desculpa. vento é tão frio que eu não consigo respirar. Eu eu tive não que parar pra Não, ir pra pra academia. respirar, nossa senhora. Não, na academia no inverno é o que eu melhor. acredito que eles já estão, por eles serem nativos, né? Então não tem problema. Mas eles devem sofrer com muito isso. com o calor. Até eu jogo futebol lá com o pessoal. A gente foi jogar, tava 30 graus. Tava calor pra jogar, mas assim, era coberta a quadra, né? Dava pra correr lá no sol, né? Os caras estavam sofrendo. Estavam sofrendo. Eu não tava transpirando um pouquinho, mas tinha uns caras lá que estavam... Tava difícil pra eles, viu? Mas também eu já sou acostumado e eles, né? Vamos ver quando chegar o inverno como é que vai ser. Se vai inverter o jogo. Gente. Pois é. Mas sim, eu sinto falta de um ar-condicionado aqui. Tem uns trens aqui que não tem ar-condicionado no verão, pelo amor de Deus. Mas a minha academia, ela é pequena, mas abafa. E não tem muita gente, então não tem problema do cheiro. Que bom, Mas agradece que não tem. Mas ela é quente e o ventilador, até agora tem um ventilador
E é de chão, ele fica no chão assim. Na nossa também, assim, tem essa do chão. É. Mas a relação à alimentação, uma coisa que pra mim faz um pouco de falta, não tem muita variedade de frutas. E tem umas que não é a mesma coisa, não sei, viu? Pelo menos mamão. Fala do mamão, Ju, eu sonho com mamão. Ou algum ouvinte podia mandar um mamãozinho pra nós. Né? Eu fui no mercado procurar mamão, eu não achei. Não, Eu e quando também não tem, achei. a gente já E se comprou. É ruim. E se ruim. tem, é caro e não é gostoso. Não, mas Não é eu gostoso. comprei Mesmo- Tem um gosto Você gostou? diferente. Eu comprei um que era bem docinho. É, Tem não, uns que- Mas eu nunca mais achei, porque eu voltei e não tinha. Mas é caro, eu já vi Mas tipo 4 euros. Assim, eu bem vi por absurdo. 8. Nossa senhora. É, Vem do Brasil eu já vi por ainda 8. uns, né? E é pequenininho, né? Aquele papaya. Aquele papaya. Nossa. É difícil. Sabe uma coisa que eu tive que me acostumar foi com o abacate, que é o avocado, né? isso. Aquele pequenininho. Eu fiquei... às vezes eu vejo umas receitas do Brasil, né? De vitamina, e o abacate que eles usam é o brasileiro. Que é grande. Aí tu fala, tu tem que usar metade do abacate. Aí eu olho pra aquele avocado que cabe na minha mão, penso, eu vou usar ele inteiro. Ele inteiro. Com certeza. O caroço do abacate brasileiro é quase do tamanho do abacate daqui. É muito doido isso. Gente, nossa. Isso é outra coisa que eu falei pros caras. Do mamão, que tem várias espécies. Da banana, que tem várias espécies. E do avocado, que o caroço, nossa... Mas assim, eu não sei se é porque eu morava em Blumenau e não sei como é que é em São Paulo, mas aqui eu comecei a ver mais tipos de cenoura coloridas, aquelas roxas, é verdade, eu vejo no amarela, mercado. né? As batatas não, é o brócolis Isso também. também. Colorido. Variedades, né? Tem outras coisas diferentes, Mas né? pra mim, assim, apesar de ter menos variedade de frutas, eu acho que eu como mais frutas aqui A do que gente lá. Aí come também. bem Ah, mais. sim, é Bem verdade, mais. é verdade. Bem mais. Isso tem razão. Esse mudou a rotina, o quê? Mas todo dia eu como bastante, assim. Eu tenho as minhas frutas que sempre estão lá em casa, que é a banana, laranja e maçã. Aí, de vez em quando, eu compro uma pra quebrar o gelo, né? A rotina. Mas é fácil, né? Mas Tendo a talvez a determinação, eu acho que... finaliza. Só porque do ela é a, frio, mais, eu acho que ela não é é a desculpa, nossa né? atleta do grupo. Só falaria que o frio não é desculpa pra não fazer. O frio não é não. desculpa não, porque tu sai de casa, tu coloca, te agasalha, coloca casaco, etc e tal, passa um pouquinho de frio, mas tu chega no ambiente, tem calefação, então frio você não passa. E é mais gostoso fazer atividade física no inverno que no verão. Mas a gente não deixa de fazer atividade física no verão, não. É que só passa frio naquele trajeto até o ônibus, depois isso, tu tem que o trocar pro trem, porque todos eles têm aquecimento. Exatamente. E mesmo nevando, né, Ju? Sai de casa e vai, né? Com neve, com chuva. Se tiver nevando, é aí que tem que sair, né? Com certeza. Pra com mim, assim, certeza. me faz muito bem, porque eu tenho contato com os alemães, acaba, né? É uma Praticando rotina. o alemão Exatamente, também, né? É muito bom. Eu gosto. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Próxima pergunta da Lissa. Ô Lissa, faz tempo que a gente não grava contigo, hein? Vamos marcar mais um Alemanha Cast aí. Quais as principais diferenças entre ser mãe no Brasil e ser mãe na Alemanha? Vai pra Ju, né? Claro. Também acho. Assim, ó, tem e não tem diferença. Digamos assim, claro, mãe tu vai ser mãe em qualquer lugar, né? Mas o principal que eu acredito assim que mudou assim da água pro vinho, 100% Alemanha é muito melhor ser mãe aqui. Por quê? Porque tu consegue deixar teu filho muito mais solto. Tu tem muito mais segurança com o teu filho aqui, tu tem muito mais opções de lazer, tu consegue sair, tu consegue ir no parque, tem vários tipos de brinquedos que no Brasil, digamos assim, eu jamais deixaria o Matheus ir em brinquedos, como o Rutbahn, que seria o nosso escorrega, né? E são enormes. Enorme. Meu Deus, Realmente. Eles são enormes. Até eu tenho vontade de descer esse negócio. Exatamente. Eu tenho medo. Mas assim, a gente acaba soltando um pouquinho as rédeas, que a gente, no Brasil, a gente é muito assim, olha, cuida Brasil com precisa também. 7 dedos, assim, a criança, e a gente precisa largar, a gente precisa deixar a criança mais independente. E aqui o Matheus está sendo muito mais independente. E tá sendo bem legal. A gente nota o amadurecimento dele foi assim
80%, digamos assim, para não dizer 100%, sabe? Amadureceu muito nesse quase um ano que ele tá aqui na Alemanha. Ele já faz coisas sozinho, ele vai no parquinho, ele brinca na parte externa, sozinho com os amiguinhos, de bicicleta, ele anda de bicicleta. Então, assim, é bem legal. A questão de segurança, a questão de independência e a questão de certos brinquedos que ele jamais iria ou que não conseguiria fazer no Brasil, é que ele está fazendo. E são brinquedos que estimulam o equilíbrio da criança, de ficar pendurado na corda, de escalar assim as cordas bambas, ou, né? E isso é bem legal. Estimula a força, a questão de equilíbrio. Não são brinquedos, ali deixa a criança brincando ali no parquinho, na areia dele. São brinquedos esportivos, né? São brinquedos esportivos, né? Que tem uma certa finalidade. Tu tinha me dito que ele aprendeu algumas coisas na creche também, né? De independência. Né? Exatamente. Na creche também foi bem legal, assim, que ele tem responsabilidades, né? Ele chega na escolinha, tem o horário do lanche, né? Então, lá na escolinha, tu tem um quadro com um grampo, né, com a fotinho da criança, quem almoçou, quem lanchou, quem não lanchou. Se a criança não lanchou, ela vai estar com um grampinho com a fotinho dela no quadro que não... Na coluna de quem não lanchou comeu. Ainda. E no momento que a criança vai sentar na mesa para lanchar, a criança mesmo pega o grampinho dela e coloca na coluna lá. Pra ele saber quem lanchou e quem não lanchou. Poxa, que legal. Depois eles limpam a mesa, cada um pega um paninho, limpa a mesinha, guarda a louça no local da louça suja. Então elas criam essa responsabilidade. Então a própria escola, o kindergarten, as professoras do kindergarten falam que eles aprendam a viver socialmente e aprendem a exercer as responsabilidades da criança. Isso é uma coisa que eu já conversei com outras mães aqui, pais, eles falaram que no Brasil já começam a ensinar algumas coisinhas, tipo, querer alfabetizar e tal. Isso é legal, mas eu acho que antes de você saber essas coisas, tem que saber ser gente, né? Exatamente. Eu acho que você tem que se comportar na sociedade, cada um tem sua responsabilidade, limpar, sujou, limpou, sabe? Você tem que comer, você tem que falar pra professora que você comeu, então o quadro tá lá pra isso e tal. Eu acho bem legal essa perspectiva diferente aí na Alemanha. Exatamente. E em casa, assim, o Matheus termina de almoçar ou de lanchar, daí ele leva o pratinho lá na cozinha. Então, ele já é uma coisa que virou automática. Sim. Já é bem... Legal. Né? Bem legal, assim. E tu passa bem mais tempo com ele aqui, né, Ju? Nossa. Como que foi essa diferença pra ti de como era no Brasil e como é aqui? Nossa, isso aí mudou da água pro vinho também, porque sempre foi a minha vontade de ficar mais tempo, poder ter um tempo a mais com o meu filho, porque eu sentia que meu filho era mais filho das professoras do que meu também, porque eu ficava pouquíssimo tempo com ele. Querendo ou não, são elas que vê tudo o que acontece com ele, Exatamente, o crescimento, nossa, é muito legal, assim. E então eu já consigo poder participar mais da vida dele, ser mais uma mãe ativa, digamos assim. E isso no Brasil era quase que impossível, porque financeiramente não tinha como. No Brasil você tem que correr atrás do boleto. né? Exatamente. E aqui, então... no Brasil é praticamente impossível a mulher poder ter a oportunidade que a gente tem de ficar em casa sem trabalhar, somente um ficar trabalhando e a mulher ficar com o filho. Eu acho que eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso hoje em dia, entendeu? Diferente de antigamente, das nossas mães, mas hoje em dia É que também no Brasil vai ter que pagar aquilo, né? Então, com uma pessoa só trabalhando, acaba ficando pesado, né? Dá pra fazer, mas aí tu vai... Né? Fica muito limitado. Mas pra ti foi bem melhor, então, Ju. Pra mim foi, nossa, foi E muito melhor. ele comentou alguma coisa sobre isso já? De estar mais tempo com a mãe? Não, ele gosta. Ele gosta, assim. Ele gosta de ficar em casa, ele gosta de ficar... A gente percebe no próprio comportamento dele que ele mudou muito. Do período que ele tava na escolinha, o tempo integral no Brasil, e agora, assim, o comportamento dele, assim, ele amadureceu muito. Ai, que Tá bom, bem, então, tá né? muito legal. Esse é um lado super positivo, né? Exatamente. Então, assim, nesse sentido, é muito melhor ser mãe aqui na Alemanha. Legal. E a participação sua, assim, no kindergarten, na creche, você
no Brasil, como é que era a tua relação com a creche em si, né? Você tava sempre lá perguntando como é que tá, como é que tá, e aqui como é que é a diferença desse sentido? É bem diferente, porque aqui a gente não questiona o que a professora faz com as crianças. Eu acho, não tem aquilo, por que meu filho fez isso, por que isso, por que aquilo? Que no Brasil, normalmente, a gente vivia questionando isso com as professoras, né? E aqui a gente vê que é outra realidade. Não a importância de ver a criança aprender a se socializar, aprender a ter a responsabilidade dos afazeres diários, no caso, né? Então a professora uma vez perguntou para mim: o teu filho, porque ela percebeu que o Matheus no início, ele não fazia, digamos, as coisas, assim, ele não tinha proatividade de estar pegando guardando o prato, fazendo essas coisinhas, né? Daí ela perguntou: o Matheus, ele passa a geleia no pão quando ele tá em casa? Ele descasca uma cenoura quando ele tá em casa? Daí eu disse que não, que a gente faz as coisas pra ele, né? Sim. Nós temos a mania de estar deixando as coisas prontas pra criança. Cultura super protetora. Exatamente. Nossa. E aqui não, aqui a professora disse, você precisa dar mais atividades pra criança fazer, pra ela ter essa liberdade. Então, aos pouquinhos ele... Nossa, bem diferente. Isso é uma coisa até, tu falou deles fazer as coisas, já vi várias vezes nós indo viajar, no trem, qualquer coisa, tá o pai, a mãe, cada um com a sua mala e a criança levando a mala dela. A mochilinha. E outro dia a gente tava fazendo um passeio também, a gente sentou lá pra tomar uma água e daí a gente tava num lugar alto que tava ventando bastante e o menininho começou a reclamar do frio pro pai dele, né? E daí tava o pai com a mochila, a mãe com a mochila e ele com a mochila, cada um dos três fazendo o passeio, né? E o pai perguntou: tá com frio, né? Tô. Você trouxe um casaco? Daí ele: não sei. Ele falou: pois é, quando eu saí de casa eu falei pra ti que a gente ia pra um lugar que talvez estivesse frio. Você trouxe teu casaco? Daí ele abriu a mochila: pai, trouxe sim. Daí ele foi lá e colocou. Então, eu acho legal, né? O menino devia ter uns 3 aninhos. Devia ter uns... Eu falei, eu quase abri a mochila do menino pra pegar a Fernanda já queria ajudar ele, queria dar o dela pra ele, né? E daí o pai eu achei legal, porque assim, você vai lá e tal, você tem que levar suas coisas também, né? Então, mas eu reparei que o pai, enquanto ele ficou olhando tudo, mas o menino abriu sozinho, mas o pai ficou olhando, não, ele vai conseguir abrir. Provavelmente se ele não conseguisse nem conseguia pegar, botar direito o casaco nele e tal, mas deu tudo certo. Mas assim, gente, com o meu coração, eu já fui quase fica quebrado do casaco. Brasil. Mas sabe que eu vi na TV, eu vi um programa desse de mães, né? E aí a mulher, tipo, eu fiquei apavorada. Ela deu uma faca e uma maçã pra menininha descascar. Uma faca já é demais, né? Assim, a faca não tinha ponta, mas ainda assim... Mas assim, uma faca, né? Gente, eu fiquei apavorada vendo aquele programa. Ju, o Matheus ganha faca? Ele não descasca as coisas. Não descasca. É muito pequeno, gente. Enfim. Não tem coragem. É que é um pouco diferente, né? A gente vê até nos parques, eu não tenho filho, mas eles deixam as crianças muito pequenas sozinhas. Indo pra escola sozinha. Não, da escola, toquinhos. gente... Eu fico apavorada. Eu também fico apavorada. Só pegando que, assim, o ônibus. O que a gente percebe, que a gente mora aqui numa vila, que eu pego bastante ônibus, né? Quando as crianças entram, eu acho que o motorista já sabe quem são as crianças, né? Isso é diferente. Meio que eles devem receber talvez uma lista, porque são crianças de 6 anos indo sozinhos. São bem... Tem umas pequenininhas. No início, quando eu cheguei aqui, eu ficava apavorada porque era menor. Não era de 6 anos, sei lá, tinha 4, 5 tem menor ainda. Tem. Até teve uma história peguei um ônibus também pra ir trabalhar. Chega um horário e enche de criança, né? O único horário do dia que eu vejo o ônibus cheio é quando eu tava antes de começar a aula, assim, ônibus cheio, tudo criança, sei lá, 6, 7 anos, indo sozinho pra escola de ônibus. E um dia o menino foi descer um ponto antes. Rapaz, o motorista deu uma bronca naquele menino. Sério? Não vai descer aqui por quê? Aqui não é o seu ponto, você não tá indo pra escola agora e tal. Então eu acho legal essa preocupação cuidado, e tal. Só que a grande diferença é a gente mora numa vila e aqui é sempre os mesmos motoristas. Sempre os mesmos caras trabalhando. Em casa, né? Também. Isso é legal. Bacana. Uma coisa bem interessante falando sobre escola, né? O meu filho, ele vai ficar no kindergarten até setembro do ano que vem. E daí em setembro ele vai pra Schule, né? Pra escola. E tipo, tu já sabe se ele vai ter que fazer uma prova de alemão pra ver se ele vai continuar pra Schule ou se ele vai ter que fazer um alfabetiziro ali? Não, o que eles fazem
Anualmente eles fazem uma avaliação. É aquela avaliação com um médico, que daí vem o médico na escola, que eles fazem a avaliação psicomotora, eles fazem a avaliação lógica, eles fazem a avaliação da língua para ver como é que tá, se ele tá conseguindo se comunicar. E tu é obrigado a fazer? É obrigado a fazer? É porque não é que é obrigada, né? A gente tem que assinar autorização, mas a gente faz pra ver como é que ele tá, como é que tá a evolução dele. É que eu vi, porque assim, a minha amiga, essa que tem as gêmeas, né? Ela disse que, porque assim, é uma coisa que tudo aqui varia de cidade pra cidade, né? Então, na cidade dela, onde ela morava, que agora ela mudou, as crianças estavam também na creche. E aí a mulher chegou pra ela da creche e falou assim, a gente vai ter uma avaliação para as crianças poderem ir pra Schule, né, pra escola. E aí ela falou, tudo bem, pode fazer, mas só que ela não sabia que não precisava fazer, e por causa disso, porque eles falam 3 idiomas em casa, né, o russo, o do Tadiquistão lá, que eu não lembro agora o oficial, e o alemão. E aí elas não conseguiram se desenrolar muito bem no alemão. E aí elas foram avaliadas baixa, pra, assim, elas não estão adequadas para ir pro Schule, então elas tiveram que o recomendado que elas fizessem esse de se alfabetizar antes. E aí ela não gostou, porque a minha amiga não gostou, porque elas iam perder quase 1 ano, né? E só que como elas se mudaram, a minha amiga se mudou, ela na outra cidade, ela já colocou as crianças direto na escola. Já conseguiu, né? Porque daí já é outro esquema, né? Tadiquistão fala Tadjik. É o idioma... Mas ela me falou outra, tipo... eles têm outra... outra. Eles falam russo também. Eles falam russo, mas tem um outro ali que eu não lembro agora. Enfim, então... Interessante. Deu esse problema, assim. Ela disse que ela reparou que os outros pais, alguns não autorizaram. E aí, tipo, as crianças daí vão direto mesmo. Mas assim, não sei até que ponto é bom, né? Com relação a essa avaliação que eles fazem, assim, pelo menos lá no kindergarten que o meu filho vai... Não tem, a professora diz, não precisa ficar com medo, que é só uma avaliação normal que eles fazem anual para ver a progressão da criança, para ver como é que se a criança está evoluindo, como é que tá a questão da dicção, como é que tá a questão da pronúncia, a questão do entendimento geral no alemão, né, na língua alemã. A gente permitiu fazer e acredito que daqui a alguns meses tenha novamente uma nova avaliação, né? Mas o que eu queria comentar é assim que dessa transição do kindergarten para a Schule, a gente recebeu uma carta via correio. Claro, né? Que estranho receber uma carta na Alemanha. A gente recebeu uma carta, assim. Pior seria um fax, né? Pois é, a gente recebeu uma carta e nessa cartinha falava sobre que a futura professora do Matheus na escola, no Schule, estaria visitando, no caso, a turminha dele, né? Para as crianças se ambientarem, se familiarizarem com a professora. Que legal, antes mesmo de... Antes mesmo, Nossa, a partir de agora de setembro. Ela vai começar a fazer legal. uma visita, não sei se 1 ou 2 vezes por mês. 10 crianças vão conhecer a professora e... Também vai ter uma extensão, digamos, da escola, do kindergarten para a escola. Então, elas vão ir na escola, conhecerem, para se familiarizarem também com o ambiente escolar. Que legal. Nossa, Isso é bem muito legal, legal. assim, eu achei muito bacana. É porque mudar assim, né? Tu tá indo lá no kindergarten, aquele ritmo, chega lá outro sentar, ritmo, vai ter carteira, vai ter que fazer tarefa, vai ter que fazer não sei o que. É assim, legal né? aprender, né? Exatamente. Sim, é mais sério, né? É bem legal, assim. E outra coisa bem bacana também que foi feita, assim, do kindergarten, eles também mandaram uma autorização pedir uma autorização para os pais para poder levar as crianças para o dentista. Então, como é que foi? Então, a professora pegou a turminha e levou no dentista. E essa turminha, então, a dentista avaliou, fez toda avaliou a dentição, viu se tinha cárie e tudo mais. E dentro de 2 semanas nós recebemos uma carta dizendo que a avaliação da criança, no que até então o Matheus não tinha nenhuma cárie, que a dentição estava correta. Então isso eles mandam também tudo pelo correio. Né? Poxa, que legal. Então, Bem né? legal. Eu tinha dentista na minha escola no Brasil. Escola Ah, pública. Eu Ah, também que tinha bacana. dentista na escola. Não, eu não tinha. No caso teve a gente tinha Mas no eu acho caso que uma hoje em dia não tem dentista mais. Não deve. para fazer assim uma Limpeza, avaliação, flúor. ou explicar como é que funcionava, como é que fazer a escovação do dente. Legal. E isso a gente fazia acho que uma vez No mês. um mesmo ano lá, eu acho talvez.
Mas aqui também, as professoras vêm a criança e... Eu acho muito legal. Muito bom. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Última pergunta. As aulas são meio período ou dia inteiro? O que vocês fazem quando vocês não estão na aula? Eu vou às compras. Boas compras? Ah, agora a gente entendeu a introdução. Para né? a sauna. Vai pra sala? Eu vou buscar. Como é que é? Manicure, cortar cabelo? Ai, meu Deus. Nossa. Ah, a pergunta foi da Stephanie. A aula é meio período ou dia inteiro, depende do curso que tu faz, né? O curso, quando eu fiz, foi intensivo. E aí era das, 8 a 1 da tarde. Todo dia. Todo dia. Tem o super intensivo que são mais horas E ainda. tem né? super intensivo que é mais aulas ainda. E enfim, o que eu faço quando eu não tô na aula? Bom, na época, quando eu fazia, eu chegava em casa, porque como é tudo em alemão, muita coisa eu não pegava na aula, então tu tinha que ter o tempo depois pra absorver aquilo, né? Muita coisa. Então eu tinha os livros extras que eu comprei e aí continuava estudava pelos sites, né? Na época, criando a rotina, então depois de um tempo eu entrei num mini job, que é um tipo de trabalho que tu já tem tu tem um máximo que tu pode receber e um máximo de horas que tu pode trabalhar. E isso foi me ajudando com o alemão e na minha rotina, né? Depois de acabar o curso, eu comecei a estudar para a prova, para o vestibular, junto com o mini job, então eu tinha minha vida estava bem movimentada, assim, Prática, naquela uma época. rotina cheia, né? E daí depois eu saí do mini job que era com serviço, né? Eu trabalhava como garçonete, às vezes como caixa de lanchonete, né? Em estádio de futebol. Isso digamos, eu aprendi bastante coisa da cultura alemã, coisa que eles gostam de tomar e comer nas horas livres, né? Salsicha E também que cerveja. eles gostam de entregar o copo pra mesma pessoa, né? Eles são muito... Eu não sei a lógica alemã, gente, pelo amor de Deus. Eles compravam a cerveja comigo e eles achavam que tinha que entregar o copo vazio pra mim. Porque ele tem o Pfand, né? Aquele dinheiro extra, tu pode levar o copo pra casa. Se tu quiser, tu pagou por ele na hora que tu compra a cerveja, né? Só explicando pra audiência, então, você vai comprar cerveja, sei lá, custa 4 euros e tu paga 6, porque 2 custa o copo. Aí depois você devolve o copo. E daí assim a gente mantém as coisas limpas. De volta. E pega o dinheiro de volta. Assim a gente mantém as coisas limpas, né? E daí tu falou que ele só devolviam. E eles as que mesmas engraçado. pessoas voltavam pra mim. Eu falei assim... Obviamente eu aceitava, eu falava, não, vai no outro, né? Varia. Eles faziam fila até, né? Faziam fila. Que Nossa. engraçado. Gente, é outra coisa. Eles queriam dar em cima de ti, Lu. Não. Duvido muito. Mas é engraçado essa lógica deles, assim, e é pra tudo que tu vê, né? Eu já vi que também em trabalho, eles não mudam muito a forma de trabalhar, mas eles querem ter resultados diferentes, né? Sempre escala os mesmos jogadores e sempre toma o mesmo tipo de gol. As minhas aulas também sempre foram meio períodos. Agora não, agora eu tô fazendo um curso que é igual o que a Luana fez quando ela chegou aqui, que é das 9h15 até as 13h15. E tem 2 dias por semana que eu faço esse trabalho voluntário e eu acabo chegando em casa à noite só. O que eu não faço quando eu não tô na aula, gente? Estudo alemão, é uma coisa bem legal também que a gente faz aqui, que a gente se encontra bastante com as amigas, coisa que às vezes no Brasil a gente acabava não fazendo tanto. Eu até me encontrava bastante com as minhas amigas, mas eu vejo que a maioria das pessoas não fazia isso. Acaba indo dar uma volta no parque, indo no supermercado, porque assim, no Brasil eu odiava ir no supermercado e aqui eu amo. Na drogaria também, Sim, né? Na e DM. na DM, gente, às vezes eu passo horas no mercado. A gente já vendo as falou tanto dessa embalagens. DM aí que ela devia patrocinar a Alemanha. Patrocina nós. Dá uns vouchers aí, não precisa... Enfim, a gente também viaja quando não tá na aula. Brincadeira. Mas agora a tua rotina tá bem complicada, Sim, né? mas agora tem a rotina Puxada. bem puxada, tanto que eu até falo, o dia que eu tenho pra fazer, que sobra pra mim, tá sendo sábado, entendeu? Mas enfim, a gente tem bastante coisa pra fazer. As pessoas às Cuidar da vezes... casa, tudo, né? Às vezes as pessoas do Brasil perguntam assim, mas tu não trabalha. Gente, eu não trabalho fora, Tem que mas administrar a casa. não é fácil ficar em casa, a gente tem bastante coisa pra fazer. E agora com o teu trabalho de voluntária, tu faz mais exatamente. coisa do que eu quando fazia o meu mini job. Eu ganhava pra fazer menos coisa que a Fernanda tá fazendo.
Então, o meu curso, ele é diferente, tanto da Lu quanto da Nanda, né? O meu é Standard. Então, eu tenho menos horas semanais. Eu faço 2 vezes por semana, talvez dê 5 horas por semana, um horário, né, que eu vou pra aula e estudo lá. Mas eu também faço aulas particulares através do Skype. Então, isso me ajudou bastante também, né? E além disso, claro que eu só não estudo durante as aulas. Eu preciso fazer o tema de casa, né? Eu preciso estar estudando para a gramática, que ela não é fácil. Mas eu tenho a rotina com meu filho, então que graças a Deus agora eu tô conseguindo ter mais tempo com ele, né? Com certeza também tem que ir ao mercado, que era uma coisa que eu detestava também no Brasil. Hoje eu já acabei me acostumando, né? Acabei até a gostar de ir no mercado. Mas é isso aí, não é que a gente não tem... muitas vezes tem pessoas que dizem, mas tu não tá trabalhando, tu não tá fazendo nada, tu tem tempo pra fazer isso. Mas querendo ou não, a gente tem um dia bem cheio também. Eu acho que também, que nem a gente falou antes, a gente acaba fazendo mais coisas por si só aqui do que terceirizar, né? Exatamente. Tanto limpar quanto comer fora, por Exatamente. exemplo. A gente faz comida quase todo dia, né? E no Brasil comia fora, tinha aquele famoso vale alimentação que tem saudades. Daí pedia comida e tal, e aqui não, que a gente faz, né? Então acho que todas essas coisas acabam somando e também você não ter tanto tempo livre, assim, vamos dizer, né? E até no final de semana, né? Como a gente passeia aqui, né? Que tem tantas cidadezinhas, tanta coisa pra fazer que às vezes a gente acaba nem ficando em casa no final de semana. Que no ruim, Brasil né? A gente acabava ficando. É mais fácil passear aqui, né? Exatamente. Até porque no Brasil nós tínhamos família perto, acabava no final de fazer semana as coisas com a família, né? Mas é que também tem menos curiosidade, né? A gente é de lá, a gente vive a vida inteira lá, a gente sabe das coisas, isso, né? E aqui a gente é mais curioso para saber, para ver e tal. Até vários alemães já me perguntaram, mas por que se vai nessas vilas aí e tal? Porque é bonito. Dele, mas é só uma cidade pequena, sabe? Então a percepção é diferente, enfim. Mas a gente tem bastante atividades fora da aula, né? Tem. Mas a resposta para a pergunta tem o dia cheio sim, não é só curtindo. No final tu começa fazendo coisas assim aos pouquinhos, quando tu vê tu não tem mais tempo pra nada, né? Exatamente. Até um tempo atrás, pra fazer o jardim, que nós moramos no térreo, e então a gente tem um jardim, então a gente não contrata um jardineiro pra vir Eu ia dizer, não é. A gente cortou a cerca viva. Tu cortou, né? Cortamos a cerca viva, arrancamos todo o mato, porque não tinha grama, arrancamos todo o mato. E agora, aos pouquinhos, a gente tá organizando o jardim, né? Pra poder ter um ar de casa, né? Literalmente. Até uma coisa diferente do Brasil, que aqui, quando você muda... É você que faz a reforma na casa, né? Isso, Que nem tem isso também. Se a gente se mudou, tu vai querer, às vezes, pintar a parede. A casa não vem pintada como você aluga no Brasil. Tu tem isso é que uma grande diferença. Eu lembro que o Edson me disse, porque ele veio primeiro, né? Eu fiquei assim, como assim que tu teve que pintar o apartamento? Bem diferente. Diferente. Então é isso, né? Acho que a gente tem um programa, né? Sim. Gostei bastante. Queria agradecer a participação de vocês aí. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Até a próxima!